Mas foi essa cagada monumental que o Moraes fez. Saiu decidindo com o fígado, decidindo com raiva. Agora, o Luiz Fux resolveu brilhar. Ele deve ter pensado assim: chegou o meu momento. TRE determina afastamento imediato de prefeito e vice de Barueri. É isso mesmo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou nesta segunda o afastamento imediato do prefeito e da vice-prefeita de Barueri, na região metropolitana da capital paulista. Beto Piteri e doutora Cláudia tiveram os diplomas cassados no início do mês por uso indevido dos meios de comunicação social. Além da perda do cargo e da cassação dos diplomas, a Justiça Eleitoral também aplicou sanção de inelegibilidade por 8 anos a partir das eleições de 2024 ao ex-prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e a Beto Piteri. E o pau cantou na Câmara dos Deputados. Lindenberg Farias e Gilvan Federal brigam no plenário da Câmara. É isso mesmo. Os deputados federais Gilvan Federal e Lindenberg Farias causaram tumulto durante a audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que ouviu nesta terça o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. A confusão começou depois que o deputado Lindenberg Farias partiu para a ofensa e chamou o parlamentar bolsonarista de desqualificado. Veja trecho da confusão. Bom dia, você! O que tu fez com seu prefeito cheirador? Seu cheirador de merda! O clima nos bastidores da política realmente andam tensos. No Mato Grosso, vereadores trocaram socos durante sessão. Os vereadores Geraldo de Assis Rocha e José Lucas da Silva saíram literalmente no soco. O ministro que resolveu bater de frente com Alexandre de Moraes. Isso mesmo. Ao pedir na semana passada uma pena de apenas 1 ano e meio para a cabeleireira Débora Rodrigues, a mulher que escreveu Perdeu Mané com batom na estátua da Justiça em frente ao Supremo, Luiz Fux já havia declarado guerra a Alexandre de Moraes na corte. Afinal, o colega de toga onipresente, xerife do STF, aprofundou de forma abissal a divergência dele com Alexandre de Moraes, que a condenou por 14 anos. Fux, contudo, mostrou mais uma vez sua contrariedade contra Moraes, ao votar pela soltura do ex-presidente Fernando Collor, juntando-se a Gilmar Mendes, Nunes Marques e ao ministro André Mendonça. Segundo a coluna apurou, Fux atuará nos bastidores para tentar ser o antagonista de Moraes nos próximos anos. E isso ficará claro, bem claro. Fontes revelam que o clima está péssimo, principalmente por Moraes querer ser o protagonista e ter sempre suas vontades atendidas. Quando seus votos são contrariados, ele fica nervoso. O Luiz Fux, ele resolveu agora brilhar. Brilhar eu boto com muitas aspas, tá? O Luiz Fux resolveu brilhar. Ele deve ter pensado assim: chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Ele tá vendo que não tá pegando nada bem essa história de condenar a dona de casa, a cabeleireira, por ter escrito de batom na estátua, saiu com água e sabão. Aí o Luiz Fux deve ter pensado: chegou o meu momento. Mas eu não vou ficar aqui batendo palmas para Luiz Fux, não, porque eu não acredito na sinceridade disso. O Luiz Fux deu muitos votos infames. Aliás, o Luiz Fux tem até agora concordado com os votos do Alexandre de Moraes, modificou nesse, especificamente da Débora, que é midiático. Viu que está pegando mal para o STF, todo mundo está indignado com isso, nem esquerdista está concordando com 14 anos para Débora, nem esquerdista. Tá, claro, tem aquele pessoal maluco, né, alucinado, golpista, não sei o quê. Mas ele viu que
pô, isso aqui não vai ser legal, vou me desvincular disso aqui enquanto é tempo. E foi lá e votou pela condenação da Débora apenas e tão somente pela deterioração de patrimônio tombado, pena de 1 ano e 6 meses. Então, pela pena aplicada pelo Luiz Fux, no voto dele, a Débora já deveria agora estar em casa. Já cumpriu mais do que isso, até porque ela já está há mais de 2 anos presa, né? Então, pela pena do Fux, 1 ano e 6 meses, ela já teria cumprido com folga a sua pena. O Zanin condenou em 11 anos, então ele discordou aí da dosimetria. Em vez de botar 14, botou 11. Não melhorou muito, não. Quem divergiu realmente foi o Fux. Mas assim, pessoal, eu não vejo uma esperança imediata para Débora, porque ainda que os advogados vão recorrer, até porque houve divergência nos votos, mas a gente já sabe qual vai ser o resultado final, né? Então, assim, a anistia, embora não seja o instrumento, para mim, mais perfeito para resolver a parada, o fato é que é um instrumento mais rápido. Então, eu acho que é isso que vai salvá-la, né? Tanto a Débora como aos demais, de ficarem presos por mais tempo, né? Já estão fazendo hora extra lá, não era para ter passado nem um dia lá, ninguém. Só, né, efetivamente, quem quebrou coisas, né? Enfim, certamente uma meia dúzia de gatos pingados. Então, é um absurdo. Bom, a coisa estourou a bolha, né? A coisa estourou a bolha, foi algo tão degradante que um parlamentar do Parlamento Europeu, o polonês Dominik Tarczyński, ele veio a público manifestar repúdio ao Alexandre de Moraes. Vou botar aqui. Cadê? Ó, deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes. Hora de agir. Ele veio a público manifestar repúdio pela intimação do Bolsonaro na UTI. E, pessoal, em qualquer país, isso vai ser considerado absurdo. Isso é claríssima violação de direitos humanos. E o Alexandre de Moraes já é visto no exterior como um violador de direitos humanos. Então, isso aí só reforça a visão que o mundo está tendo dele. Além disso, esse deputado, esse eurodeputado, ele está dizendo que protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. Vamos ver o vídeo aqui. Ele diz que, como polonês, né, a Polônia, vocês sabem que sofreu muito na mão dos nazistas e dos comunistas, ele está dizendo, olha, eu conheço esses métodos comunistas. E o Moraes aplica métodos comunistas. Isso o deputado está dizendo. Aqui, ele não está dizendo que o Moraes é comunista, e eu não estou dizendo que ele é comunista porque eu não acho que seja. Só que ele usa, sim, métodos comunistas. Então, o Alexandre de Moraes, ele já falou, né, que nem liga mesmo de viajar para os Estados Unidos, né, que ele prefere ir para a Europa. Lembram que ele mandou essa, né? Não sei se ele vai continuar também podendo ir para a Europa, não. Coisa não tá boa pro lado dele. O Jason Miller, lembra? Conselheiro do Trump. Ele se manifestou também sobre esse episódio. Ó, Jason Miller. O que o Moraes está fazendo ao presidente Bolsonaro é pura maldade. Colocou aí. O Mike Benz, aí colocou também, divulgou o vídeo lá, que foi divulgado também pelo Eduardo Bolsonaro, e ele foi lá e deu um retweet com um comentário, né? Mike Benz, aquele cara que denunciou o escândalo da USAID, ele também se manifestou sobre a intimação do Bolsonaro. Botou, olha, absolutamente monstruoso o que estão fazendo com o Jair Bolsonaro para impedir a vontade do povo. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode permanecer em silêncio.
Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar o regime corrupto até que o juiz seja removido. Então, Europa e Estados Unidos. Muita gente viu o que aconteceu e expôs mais, né? Isso expôs mais o Moraes internacionalmente. Olha só, olha essa vergonha aqui, mais uma que o Moraes passou. Lembra do cidadão búlgaro? Falei disso semana passada. Lembra do cidadão búlgaro que traficou drogas em Barcelona, aí veio se esconder no Brasil, foi preso no Mato Grosso do Sul, e o Moraes soltou, dizendo que, como a Espanha não quis extraditar o Oswaldo Eustáquio, então eu também vou soltar o preso deles. Tá aqui, já está passando vergonha. Voltou atrás, viu assim a cagada monumental que fez e voltou atrás na própria decisão e mandou prender de novo o traficante búlgaro, se é que isso ainda é possível de ser feito, né? Então você vê que o capricho dele ficou com raivinha da Espanha, porque a Espanha não quis entregar o Oswaldo Eustáquio, aí fez cagada, soltou um traficante internacional e agora voltou atrás. E olha só, é impressionante. Nessas horas a gente vê como é que não se pode deixar uma pessoa com tamanho descontrole emocional chegar a um cargo de ministro do STF. Isso é um perigo. Ministro do STF não pode dar piti. E, aliás, pelo que nós sabemos, a embaixadora da Espanha ignorou solenemente a intimação que ele deu. Lembra que ele deu 5 dias para explicar por que a Espanha não está fazendo a reciprocidade com o Brasil? Não deu em nada. Ela ignorou, assim, ignorou solenemente. Aí o Moraes foi lá e, né, viu que negócio, né, ninguém sustentou a situação dele. Ninguém sustentou, nem Globo News, ninguém. Ficou realmente sozinhão nessa. Então, o que aconteceu em princípio? Ele soltou o traficante internacional e deu prisão domiciliar para um traficante búlgaro que não tem domicílio no Brasil. Como que você vai dar uma prisão domiciliar para uma pessoa que não tem domicílio? Como que ela vai ficar presa em casa no Brasil se ela não tem casa no Brasil? Pois foi essa cagada monumental que o Moraes fez. Deu prisão domiciliar para quem não tinha domicílio. Por que o traficante internacional ia ter casa no Brasil? Ele estava se escondendo ali, né? Saiu decidindo com o fígado, decidindo com raiva. Agora, vamos nós todos nos colocar, fazer aqui um exercício de imaginação, vamos nos colocar no lugar dos juízes espanhóis, vendo essa lambança toda. Pô, o cara deu prisão domiciliar porque a Espanha não quis extraditar um sujeito por motivos políticos, e a Espanha estava certa, aí deu prisão domiciliar de vingancinha, aí agora ele não aguentou a pressão, voltou atrás, reconhecendo que o cara não tinha domicílio e, portanto, ele não podia ir para domiciliar, porque ele tem domicílio. Imagina os juízes espanhóis vendo essa lambança toda. Vamos aqui para mais um assunto. Eu estava lendo sobre esse episódio que aconteceu agora, que não é de se espantar, considerando que está no governo PT, né? Sobre as fraudes no INSS. Vocês viram que rolou uma investigação da PF, da Controladoria Geral da União, foram expedidos 200 e tantos mandados de busca e apreensão, teve a demissão do presidente do INSS, demissão de mais 5 servidores,
teve lá falsificação de assinatura dos velhinhos. Vocês entenderam o que aconteceu nesse lance aí, né? Essas entidades, né? Essas entidades, né? Sindicato, tal, não sei o que, essas entidades às quais essas pessoas aposentadas são vinculadas, ficavam descontando ali R$30, R$20, valores pequenos, de forma que ninguém ia lá reclamar. Aí descontavam porque a pessoa achava que aquilo ali era realmente alguma coisa devida. Ah, estão descontando aqui R$30, R$20. Ah, deve ser alguma coisa que eu estou devendo mesmo. E não corria atrás. E descobriu-se, né, nessa investigação que 70% das 29 entidades que estavam ali cobrando essas coisas dos aposentados não tinham apresentado documentação para o INSS, documentação que permitiria que eles fizessem estes descontos. Então, tem um monte de entidade que estava realmente pegando grana dos velhinhos na mão grande. E contando que eram valores pequenos, eles ficavam ali se locupletando e ninguém reclamava, porque era valor pequeno. Você vai se estressar mais reclamando daquilo do que, né, do que se você simplesmente se calar e deixar aquilo ali. Não vou me estressar vendo o que é isso aí, não. É pouca coisa. E nisso foram bilhões subtraídos dos aposentados. E eu fiquei me perguntando, né, quais os possíveis crimes dessas pessoas. E pode ser um monte de coisa. E vai depender também do que ficar configurado nessa investigação. A investigação vai se aprofundar agora, que agora teve mandado de busca e apreensão, então agora a investigação ela vai se aprofundar. Não sabemos exatamente o que vai sair daí. Exatamente, esse dinheiro acabava sendo utilizado para que finalidade? Exatamente quem deu a ordem? Detalhes que a gente ainda não sabe. Então, assim, tem vários crimes que a gente pode cogitar, mas a gente ainda não pode sacramentar quais seriam. Falsificação de documentos a gente já sabe que tem, porque já tem ali, já apareceu velhinho dizendo que não assinou nada, que não assinou aquela autorização para ser descontado, porque para você ter desconto na tua aposentadoria, você tem que autorizar aquilo ali. E já apareceu gente dizendo que não assinou nada. Então, pelo menos falsificação de assinatura a gente já sabe que tem. Pode ter aí uma organização criminosa, de repente até uma lavagem de capitais, um furto qualificado pela fraude, ou um estelionato com causa de aumento contra idosos. Porque ali o idoso ele fica se mantendo ali enganado, né? Ele acha que aquele desconto ali é devido e ele está enganado. Não sei. Tem um monte de crimes que podem imputar aí a esses responsáveis. E tem um artigo, que é o artigo 102 do Estatuto do Idoso, que trata especificamente de desvio de verbas de proventos, né, aposentadoria, etc. E realmente esses dinheiros eles estavam sendo desviados dessas aposentadorias. Então a gente pode, pelo menos assim, de cara, a gente já consegue apontar o artigo 102 do Estatuto do Idoso como sendo um dos crimes possíveis. Então, muita coisa ainda pode aparecer, né? Pode aparecer lavagem, organização criminosa, pode aparecer um monte de coisa. Enfim. Ainda tem muita investigação aí, e não me espanta, né? Porque esse tipo de coisa não aconteceu durante o governo Bolsonaro. Mas agora, no governo PT, assim, é certo. Essas coisas sempre aparecem. É impressionante como esse povo não consegue ficar sem roubar. Impressionante, né? Félix, Bolsonaro intimado na UTI gera nulidade? Bem, que eu saiba, a própria justiça se anulou quando for aparelhado pelo PT. Aliás, eu dei essa pergunta e não respondi, né? Não respondi se geraria nulidade. A resposta é, vocês viram pelos artigos que eu coloquei aí do CPC, que não se pode citar ou intimar pessoas que estejam nessa condição. Então, a meu ver, essa citação, ela é nula.
Até porque não é simplesmente hipótese da pessoa colocar uma assinatura e tá feita. A questão é que o advogado vai ter um prazo para apresentar a resposta à acusação. E para ele preparar essa resposta à acusação, ele vai precisar conversar com o réu. O advogado do Bolsonaro, ele vai precisar conversar com o Bolsonaro para poder aí nos próximos dias preparar essa resposta à acusação. Quer dizer, o doente não vai nem poder convalescer direito, vai ter que ficar tratando de assunto de processo, se estressando. Então, a meu ver, né, se estivéssemos num Estado de Direito e se tivesse, né, um tribunal acima do STF, essa citação seria com certeza nula. Um dia, quem sabe, caindo o regime, entrando outros ministros, enfim, havendo alguma modificação substancial, pode ser um dia que essa citação seja reconhecida como nula. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.